Oi, Heleninhas, bem-vinda ao nosso podcast. Esse é o nosso primeiro episódio e a gente está muito feliz em estar começando esse projeto. Espero poder impactar a vida de muitas mulheres empreendedoras através do Heleninhas. Eu sou a Nath Oliveira e estou aqui com a minha amiga e sócia. Amanda Reis, e nós somos as Heleninhas. A nossa inspiração foram as Helenas, de Manuel Só as Carlos. noveleiras on. Mulheres elegantes, chiques, bem-sucedidas e protagonistas da sua própria história. Tudo acontece ao seu redor, mas às vezes a gente só quer viajar para Petrópolis ou trocar o nosso cafezinho por um drink. Esse é o nosso primeiro episódio e nós vamos contar um pouco da nossa jornada de dona e proprietária. E quem vai começar é a Natália. E aí, Nath, conta pra gente como começou sua história. Bom, eu vou começar minha história lá atrás, desde quando eu tinha 18 anos, que eu acho que as coisas foram mudando na minha vida e eu acho que eu fui empreendedora antes de ser empreendedora, na verdade. Tá, Então, em 2011, eu tinha 18 anos. A minha mãe se mudou para o interior e eu acabei morando sozinha. sim. Então, bom, praticamente saí da casa da minha mãe ali e eu estava assumindo uma responsabilidade enorme, que era de cuidar de uma casa, tudo. Uhum. Nessa mesma época, eu tinha acabado um técnico em modelagem de vestuário. Então, eu tinha decidido que era a área que eu ia querer seguir. Eu queria trabalhar com moda. Você sempre gostou de moda? Sempre gostei de moda, desde criança, de criança e Aham. adolescente. Gostava de moda, achava que eu era a estilista do colégio, tal. Gostava de costurar, eu aprendi a costurar muito cedo. Legal. Então, eu achava que era o que eu ia seguir. Uhum. Trabalhei por um tempo numa empresa como assistente de estilo. Depois, eu fui para uma outra empresa também para trabalhar como assistente de estilo. Só que eu cheguei lá, tudo mudou. E eu acabei ficando muito na parte de design, de desenvolvimento de produto. Aham. Nessa empresa, bom, ela foi uma escola enorme para mim. Na época que eu trabalhava lá, eu não tinha noção do que eu estava aprendendo. Então, como eu sempre estava muito disposta a fazer as coisas, Uhum. tudo, eu sempre me colocava ali à disposição da empresa, à disposição de aprender, de entrar em novas áreas. Eu aprendi demais e, e eu nem sabia que eu estava fazendo uma faculdade enorme ali, né? Uhum. Então, eu trabalhei tanto no desenvolvimento de produto, fiz marketing, fazia organização de eventos, feira. Bom que você foi pegando um pouco de cada Sim, eu entrei departamento. praticamente em todas as áreas, assim. A gente até tinha uma brincadeira lá entre eu e o pessoal que trabalhava lá, que às vezes a gente recebia contrato, alguma coisa que eu tava fazendo produção de catálogo, e aí tinha lá, sei lá, a pessoa que vai organizar as fotos. Aí do lado o pessoal colocava Natália. Pessoa que vai fazer não sei o que lá, Natália. Tudo. Tudo. Contratar modelo, Natália. Porque eu acabava pegando muito disso pra mim também. Aham. Então, até loja eu cheguei a montar nessa empresa, eu ajudei ele a montar a loja, ver projeto de loja, tudo. Então, eu cresci muito ali dentro da empresa. Eu gostava demais de trabalhar nessa área. Uhum. Então, e assim, eu me dedicava absurdamente. Eu tinha uma rotina muito cansativa, porque eu trabalhava o dia inteiro e eu estudava à noite tecnologia têxtil, Aham. que eu achava que realmente eu ia seguir por esse caminho. Como eu gostava muito de processo, muito de tecido, além Sim. da modelagem, tudo, eu achava que eu ia seguir nisso e era isso que eu queria mesmo, principalmente o jeans, que eu fiquei encantada quando eu comecei a trabalhar com jeans. Uhum. Tá, e quanto tempo você ficou nessa empresa, Nath? Eu saí de lá em 2015. é, e assim, não tinha nada que era muito grave para eu sair, mas Uhum. eu me sentia impossibilitada às vezes dentro da empresa. As minhas ideias estavam muito na minha cabeça e eu sentia que ali não era o lugar para crescer. Tá. E aí eu sou da seguinte opinião, né? Tá difícil, tá ruim pra mim, não, eu não vou tentar mudar uma coisa que é maior que eu vou me mudar e tentar fazer outra coisa, e que foi o que eu fiz. Mas em paralelo a isso, Ah. eu saí da empresa em 2015, só que eu já comecei a empreender, porque eu tava já com essa ideia de sair da empresa e eu queria saber o que que eu ia fazer. Você já tinha essa ideia de sair para De empreender, sair para empreender, tá? exatamente. E aí, em 2014, voltando um pouquinho antes, né, eu Aham. comecei a estudar sobre a Bartolomeu, que foi uma marca que eu tive, que era de acessórios e roupinhas pet. Nossa, que En- legal. Então, eu sempre gostei muito de cachorro. Aham. Nessa época, eu já tinha o Bartô. Quem me conhece sabe, o Bartô é o meu E ele filho, o foi o Yorkshire, muso o inspirador. muso inspirador da marca.
E assim, eu gostava muito de mimar meu cachorro, só que eu não encontrava no mercado coisas legais, assim, sabe? Aham. Sempre umas coisinhas muito, Básicas. básicas, ou umas roupinhas de soft feia. E aí eu comecei a, falei, por que não trazer um pouco de moda para esse mundo pet? Hoje, até tem muitas marcas que fazem isso, mas na época que eu comecei isso já não tinha mais. Aham. Não tinha tanto. Então, assim, eu trazia tecidos que eram diferentes, tecidos que eram mais leve, tecidos que não dava tanta eletricidade no pelo. Então, eu dei uma estudada nisso para justamente trazer um outro formato de roupinha de que já existia no mercado. E aí, eu aproveitei que eu trabalhava dentro de uma confecção, eu tinha um pessoal, eu trabalhava no estilo, mas tinha um pessoal que trabalhava comigo que era da modelagem, então eles me ajudaram a Uhum. desenvolver modelagem para essas peças, tudo. E aí eu usava meu horário de almoço para isso, né? Entendi. Então, na hora do almoço rolava o quê? Umas inspirações, pesquisa de moda, tirava minhas dúvidas de modelagem, tudo. Só que eu tava entrando numa área. Eu gostava de moda, gostava de cachorro, mas eu não tinha aptidão para venda, né? E Eu nunca como tinha que vendido nada. você conseguiu desenvolver essa parte de vendas? Como que você mostrava o seu produto? Porque nessa época não era tão assim o Instagram, né? Não, Ainda. não era assim o Instagram. Tava bem, tipo assim, já tinha um Instagram, mas não era Sim, um boom que era hoje. sim. Então eu comecei a justamente criar uma comunidade ali. Então eu começava, colocava minha marca nos lugares assim, tipo, festinhas de coisas relacionadas a pet. Eu tentava entrar como Aham. expositora, Você fazia eventos. eventos. E Tá. aí, nesses eventos que eu comecei a sentir o que era vender, porque eu não sabia. Eu Aham. colocava meu cachorro lá, fazia fotos com ele, e tudo. Eu já tinha um site na época. Ah, você já tinha site Eu vendia mesmo. por um site Tá. e assim, eu não tinha muito critério, eu vendia para quem queria comprar. Aham. Então eu conseguia, se chamasse eu pelo Instagram, eu vendia. Tá. Se fosse pelo site, eu vendia. Se que você tinha eu cheguei a vender até para pet shop que Ó, queria revender a peça. Eu você fez. vendia, então eu dava um jeito, aumentava a produção, tudo. E naquela Tá. época eu também fazia, né, as peças. Então, isso que eu ia perguntar. Você que fazia as peças, você que fazia tudo. Eu fazia tudo, eu fazia a Costurava. modelagem, eu costurava. Então minha rotina era de segunda a sexta, basicamente eu ficava cuidando da operação ali, costurando, Aham. cortando e etc. Porque sábado e domingo eu ia ter evento que era onde eu ia levar as peças para Pra vender. vender. Aham. Então, as técnicas de venda eu acabei desenvolvendo ali na hora. Eu sempre comparei muito, não me cancelem, mas a roupa de cachorro à roupa de criança. Por quê? Você não tá vendendo para a pessoa que vai vestir, você tá vendendo para quem vai comprar, Sim. entendeu? Então, era basicamente, seu cachorro é bonzinho? Posso vestir nele? Posso. Quando a pessoa via ele lá com uma bandana muito fofa, Já se já era. derretia. Já comprava uma e já levava duas para casa para poder trocar o look. Então, eu acabei muito desenvolvendo isso Uhum. ali na hora. Conheci muita gente legal, comecei a entrar justamente dentro de um mundo assim, pet, que eu nem sabia que existia, que é um mercado enorme. Sim. E, e foi crescendo tudo. A gente fazia muito evento que era voltado mesmo para pet. Então, tinha eventos que eram enormes, que eram justamente para público Pet, pet. era Então, tinha exclusivo. tudo lá, assim, tudo que Aham. você imagina. E era um rolê pra galera ir com o cachorro. Sim. Então, eu fui crescendo a Bartolomeu nisso. A Bartolomeu durou mais ou menos quase 2 anos, né? Tá. E, por sinal, quando eu fiz a festa de 1 ano da Bartolomeu, eu fechei um hotel de cachorro, Nossa, que que foi muito chique. louco. Nossa, foi muito louco, assim, tipo, gente, era uma escola de cachorro que tinha um hotel, e aí as pessoas, nossa, já era uma coisa meio estranha, assim, tipo, nossa, o cachorro tá no hotel, ele vai numa festinha, Sim. era o social Isso dos era que ano, cachorros. mais ou menos? Era 2015. Tá. 2000, foi logo depois que eu saí da GZA, Sim, 2015 sim. para 2016. E aí, bom, falei onde que eu trabalhava. Já fez a publi. Quando eu saí de lá, então assim, eu fiz uma festa. Eu lembro que na festa Ah, eu convidei alguns cachorros que era tipo assim, clientes meu, e foi 45 cachorros. Então, tipo, tinha mais pessoas também. A gente teve patrocínio do Cão Cidadão, que era daquele Dr. Pet que vai
na Fátima Bernardes. Aham. Ele entrou com adestramento para fazer demonstração de adestramento. A gente ganhou uma festa, tipo assim, docinhos e bolos pet, para Era tudo. um negócio grande, né, já. Na verdade, era muito colaborativo. Uhum. Então, ali eu juntei outros empreendedores que estavam no mesmo ramo para a gente conseguir fazer Sim. aquela festa. E foi, assim, muito legal. Inclusive, a Shake Shake, que é a minha empresa hoje, ela estreou na festa de Bartolomeu. O nosso primeiro evento foi Ó. justamente, nessa festa. Nossa, muito legal. E como que foi, né? Agora já pulando para Shake, como que foi? Da onde que surgiu a ideia? Você começou a Shake, você ainda tinha então a Bartolomeu. Sim, achei que ela começou a surgir em paralelo a Uhum, Bartolomeu. Eu fazia, como sempre estava em evento, tudo, eu via que existia uma oportunidade de estar na área de alimentação também, fora como expositor ali de vestuário, né? aham, E aí, na mesma época, o meu marido, o Rodrigo, ele é arquiteto, ele tinha saído do escritório, a gente queria montar alguma coisa para ir tocando tudo. aham. E aí a gente teve a ideia de montar alguma coisa de alimentação. Na época, a gente especulou sobre o que poderia ser. E eu tava numa época minha que eu era, tipo, viciada em milkshake. Então, foi até numa época que começou a surgir alguns milkshakes que eram mais gourmetizados, então tinha Aham. umas misturas diferentes. E eu tava totalmente viciada nisso. Então, quando a gente começou a falar sobre marca, foi uma coisa tão intuitiva que na minha cabeça ele já veio o nome, Shake Shake. Eu já sabia como que ia ser a logo, eu já sabia como que a gente ia vender, e foi assim, foi quase mediúnico, assim, a Shake Aham. Shake. E no começo, eu nem trabalhava no operacional. Como eu tinha Bartolomeu, eu só Aham. trabalhava mesmo em desenvolvimento de marca, desenvolvimento de cardápio. Eu Tá. fechava alguns eventos, porque os primeiros eventos eram eventos que eu já tinha feito, Sim, você que já eu conhecia. conhecia, que eu já sabia mais ou menos como era a Uhum. dinâmica, questão de público, que eram várias edições. Então foi. Aí eu comecei a colocar a Shake Shake nesses eventos junto com a Com a Bartol... Bartolomeu. Tá. E aí você, por exemplo, você ficava em um, o Rodrigo já ficava no outro, Isso, já isso. Na dividia. época era o meu cunhado que trabalhava com a gente no caixa. Aham. E o Rodrigo ficava batendo shake e eu ficava na Na Bartolomeu, Bartolomeu, que era tá. totalmente separado. E aí a Bartolomeu, ela acabou, né? E por que que você decidiu encerrar a Bartolomeu? Como, qual foi o momento que você falou, não, é hora de encerrar? Então, a Bartolomeu ela começou a ter um crescimento. Então, chegou uma época que eu já não fazia as roupas. Eu tinha uma costureira que era terceirizada, que ela fazia as roupinhas, tudo. E assim, eu já tinha vindo de confecção, eu sei O os BO. processos da confecção. E eu já estava começando a ter na minha pequena empresa os mesmos problemas da empresa, às vezes, que era gigantesca que eu trabalhava. Isso começou a me chatear e eu tava meio perdida ali, tipo, na questão de organizar todos esses processos, tudo. Uhum. Em contrapartida, a Shake Shake também estava crescendo nos eventos. Então, o processo de ter um negócio de alimentação, ele é muito longo, ele demanda, tipo assim, uma operação gigantesca até você chegar no produto final. Então, eu comecei a ajudar. Ajudava um pouquinho, ajudava um pouquinho, ajudava um pouquinho. Aham. E a Shake Shake, a gente passou por um momento, eu sempre fui muito de arriscar. Então, eu sempre, me joguei assim nos negócios, principalmente no começo, É. porque a gente não tem muito a perder. Não tem muito. O máximo pode dar errado e você não tem muito para perder. Então, você tem que tentar. E nesse ano, que foi no final do ano, eu e o Rodrigo, a gente tinha, como que é? Investido em um evento que era gigantesco, Tá. que ia ser um festival de sorvete, e tudo. Então a gente não tinha nem estrutura, a gente investiu esse dinheiro para justamente ter um retorno maior, tudo foi Uhum. meio que uma aposta. A gente sabia que aquele evento era legal, tudo, só que o Tá, que e só aconteceu? pra galera entender também, como que era onde que vocês estavam? Era um kart, era Era um um... kart. Achei que começou sendo um kart. Então ele era um Aham, carrinho tá, que tinha um freezer e um batedor de shake. Era basicamente isso, a Shake Shake. tá. E aí vocês E levavam isso, nós pra tínhamos cinco cada sabores evento de donuts. Olha, já de dei spoiler, shake. de shake na época. Então a gente tinha um cardápio enxuto, era muito Uhum, pequenininho. A gente tinha uns potes na época que eram muito legais, que eram os potes de vidro, que a gente vendia, tudo. E isso foi trazendo a galera.
a gente trabalhava com sorvete que era diferente, que era uma base artesanal, uma base que tinha redução de açúcar. Então, o milkshake ele tinha uma textura diferente, não era tão doce. Então, por isso que a gente começou a crescer. E aí, quando a gente foi para esse evento, a gente meio que arriscou tudo que a gente ganhou ali em todo esse tempo de eventos, nesse aluguel. E a gente, tipo assim, perdeu tudo, porque deu errado, choveu Nossa, muito. o evento O foi evento péssimo. todo, tipo, não tinha ninguém no evento, era um monte de operação enorme, e a gente acabou perdendo ali todo o dinheiro. E foi um risco muito grande, Aham. porque a gente não tinha um caixa alto, a gente começou assim, muito nossa, no freestyle, entendeu? Vamos Tipo, aí. vamos, se joga e Sim. vamos. E não feliz em ter dado tudo errado nesse primeiro evento, a gente Hum. tinha fechado um segundo evento, que era do mesmo porte e que também deu errado. Nossa. Então, tudo que a gente trabalhou construindo ali Aham. a Shake Shake não começou com grandes dinheiro, então o que entrava era dinheiro que vinha Era da de. Bartolomeu. Aham. E, meu, a gente apostava assim, dinheiro do nosso aluguel pra fazer rodar. Tipo, meu, precisa pagar um evento, a gente, que dinheiro que é? Vai no aluguel. E assim, graças a Deus deu tudo certo, mas dessa vez deu tudo errado. E aí? A gente acabou tendo de retorno, Ah, basicamente, o dinheiro de chão, assim, o dinheiro o de que? aluguel. Aham. Então, a gente teve, bom, produto foi tudo embora, né? Perdemos. E aí, o que aconteceu? Era final de ano, tal, a gente duro, liso, eu e o Rodrigo, Ah, a gente teve a brilhante ideia de que a gente tinha que recomeçar. sim. Naquele ano, a gente fez um pet hotel em casa. Então, como a gente, tipo assim, não tinha como fazer evento, a Bartolomeu Já tinha tipo, já encerrado. estava encerrando, porque eu estava me dedicando muito às operações da Shake Aham. Shake. Então, não ia dar mais certo, a gente falou, meu, vamos hospedar cachorro. Então, a gente não ia viajar, porque a gente não tinha como viajar, a gente não ia fazer nada no final do ano, a gente ficou, sei lá, hospedando cachorro. Bom, não foi sacrifício nenhum, mas foi, assim, Sim. muito engraçado. A gente morava numa casa que era grande, então teve uma hora que a gente tinha, tipo, 8 cachorros em casa. Nossa, sério, uma loucura, mas foi o que a gente fez. Foi um ponto inicial pra Pra gente ter o começar retorno do a dinheiro, retornar, né? entendeu? Aham. Porque a gente trabalhava por evento, a gente não tinha nenhum trabalho fixo, nem eu e nem ele. Sim. Então eu tinha que depender de algumas vendinhas que estavam entrando da Bartolomeu já pro final Uhum. e Deus. Porque não Segura na ti- mão de Deus e e vai, vai. exatamente. E aí a gente encerrou a Bartolomeu justamente porque não tinha mais tempo é, de lidar com as duas empresas e achei que Sim. estavam tomando uma proporção muito maior. Sim, e você já tinha visto que era algo que É, dava, né? Que e assim, eu tava. me encantei muito. Achei que não era o meu projeto inicial de vida, Uhum. mas ele se tornou porque eu me apaixonei totalmente, assim, por todo o processo. Eu entrei muito nisso. Aham. É, eu sempre gostei muito de design, então eu sempre quis trazer um pouco de design para minha marca de alimentação. E como que foi isso? Falando em marca, como que foi a construção da marca, da Shake? Olha, eu vou falar que quando começou, a gente não tinha muito isso na nossa cabeça. Uhum. Por mais que eu fizesse uma comunicação ali, alguma coisa assim, eu não tinha muito isso. Só que o que acontece? Lá para 2017, o Rodrigo chegou em casa e falou para mim, Nath, tem um lugar aí para locação tal, É. lá no Itaim Bibi. Meu, o lugar é legal, eu conheço, e o cara tá locando tal. Eu mandei uma mensagem pra ele pra gente fazer uma reunião. Aí eu já falei, meu, como assim, né? Como a gente fazer uma reunião pra alocar um espaço, sendo que a gente não tá conseguindo pagar o aluguel de casa, né? É. E tava difícil tudo. Aí eu falei assim, mas quer saber? Vamos lá. Vamos arriscar. A oportunidade tá aí. Eu falei, o não a gente já tem, vamos tentar o sim, ou tentar alguma outra coisa. Chegamos lá nesse lugar, a gente olhou assim, a gente foi no horário do almoço no Itaim Bibi. Quem é de São Paulo sabe que é, tipo, lotado. Lotado. Nossos olhos já brilhou, assim, tipo, gente, muita pessoa É passando na minha isso. porta. E aí, o cara começou a falar tal, 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 o aluguel é X, não sei o quê. Eu só ouvindo, eu falei pra ele assim, sei lá, baixou uma entidade ali. E eu falei, olha, não vale. O Rodrigo já olhou pra mim assim, meio, como assim? Aí eu falei, não vale. O aluguel, eu vou te oferecer o seguinte: metade desse valor que você me Propôs? propôs. Aham. E vamos fazer o seguinte: o primeiro lugar, como você nunca alugou aqui, ia ser um formato novo. O primeiro.
mês a gente faz por porcentagem, tá? A gente dá 20% das vendas, porque isso já era uma prática que existia nos food trucks. Tá. Então já era Em uma. evento É, acontecia já isso. era normal Tá. isso. Então eu falei, e 20% eu te dou no primeiro mês, aí assim, se não bater, a gente te paga esse valor X da metade, tá? Se não, é 20% e é isso aí. Aí o cara falou, ah, se não dá, que não sei o que. Eu falei, olha, é o que dá. Saímos de Quer. lá, fomos pra casa e assim, tipo, meu, se for pra ser, será. Uhum. Cheguei em casa, o homem me ligou, falou, olha, beleza, eu aceito, tá tudo certo, beleza. E aí a gente foi pra esse lugar no Itaim Bibi. Tá. Explica um pouco desse lugar, porque só pra galera entender, né, como que é. Ele era tipo um pátio de É um uma praça de shopping. É, uma alimentação, praça de né? alimentação. Fechada e tem a parte do pátio, então ali Isso. ficariam os trailers, né? É, Os eles iam carts. colocar 5 operações diferentes. Uhum. Então, uma dessas operações era nós. Então, tinha um pessoal que fazia hambúrguer, tinha nós de shake, tinha o pessoal Sim. que fazia um waffle, tinha o pessoal que fazia açaí, E por comida ser já indiana. uma praça de alimentação fixa, a galera já conhecia, Sim, né? todo mundo Então, conhece. Ele fica no coração do Itaim Bibi. sim, Passa, tipo assim, milhões de pessoas ali. sim. E aí, quando a gente começou a ficar fixo ali, que teve uma mudada de chave. Por quê? Eu tava vindo de eventos. Uhum. Evento, todo lugar que você chega é novidade. Então, hoje aqui é novidade, amanhã é novidade. Então, se você tiver 2 produtos, é novidade. Aham. Quando eu comecei a ficar fixa ali, tipo, todos os dias eu abria a porta, eu percebi que, primeiro que eu tava de frente com restaurantes que sabiam tudo, tudo da operação, entendiam de, Sim. de público e etc. E eu tava só começando ali. Então eu comecei a olhar muito para essas outras pessoas, entender quem eram os meus clientes, quantas vezes eles iam lá, o que que Aham. eles estavam buscando, Você começou a olhar para essa parte de fidelizar clientes fidelizar também? cliente, Tá. fazer ali um relacionamento, ter uma conexão com Aham. ele, mostrar, contar a minha história. Aí percebi que o cardápio já não funcionava, um cardápio muito louco, de diferentão de evento. Aí tive Aham. que trazer umas coisas que às vezes eram mais de dia a dia, porque eu tava Porque atendendo você tava, pessoas que estavam trabalhando em sim, horário de e que estão todo almoço. dia ali, né? Então, Sim. Então, assim, eu tive que dar umas opções diferentes para eles. E ali eu aham. consegui entender o que era marca. Porque, assim, quando eu tava lá, eu vi assim, vou passar lá na barraquinha de shake. Porque lá a gente tava com o kart. Tá. Até que aconteceu um grande marco ali, que a gente foi crescendo nesse espaço. E a gente trocou o nosso kart pelo trailer Aham. em, sei lá, nem 2 meses. Nossa. Porque o kart ficou pequeno, não dava, a Sim. gente tinha fila no horário do almoço, porque era um horário para atender todo mundo. Então a gente não conseguia dar vazão. Quando tinha chuva, também altas chuvas lá, porque o kart era todo Aberto. aberto. Aham. Então, E como que foi a sensação de trocar o seu kart do início por um trailer já? gente, foi assim, eu lembro muito desse dia, assim. Eu Conta. lembro do dia que a gente colocou lá, o dia que a gente abriu. Ah, E como eu sempre tratei os clientes muito assim, meus amigos, sabe? Então, foi um monte de gente lá falando: Nossa, eu não acredito, nossa, que legal, nossa, ficou muito lindo, parabéns. Muita gente incentivando a gente ali, vendo o nosso crescimento. aham. Nossa, vocês merecem. E eram pessoas que eu tava conhecendo ali, tipo, há Há pouco três tempo, meses, dois aham. meses. E as pessoas estavam torcendo tanto pela gente que fez com que a gente olhasse e falasse: Pô, calma aí. Tá legal Tá mesmo, legal hein? mesmo, eu estou acreditando em mim e as pessoas estão acreditando em mim. Sim. Então, E tá conheci. crescendo, né? Já trocou o kart, que era do Sim, início, nossa, por um trailer. gente, Pô, o nossa, negócio já era outra estrutura. A cresceu. gente tinha, tipo assim, mais do que sei lá, 4 vezes mais de operação, sabe? De possibilidade de Aham. atendimento. Era, porque o kart era muito pequeno, era um batedor só, era só um freezer pequenininho, depois no kart já era um Sim. freezer maior, tudo. E ali, né, no Itaim foi exatamente quando começou a Shake Shake. Eu gosto de falar que ali foi o início da Shake Shake. Tá. Lá eu tirei essa ideia minha de food truck. Não que seja ruim isso, foi Sim. uma época muito legal. Mas eu tirei esse negócio meu porque eu queria me transformar numa marca. Eu queria ser Você queria trabalhar a marca, você queria que a pessoa falasse, eu vou na Shake Era o Shake. meu Não, sonho. eu vou comprar milkshake. Era o meu sonho, porque as pessoas falavam, eu vou na barraquinha de shake.
E eu falava assim, meu, quando as pessoas vão falar, eu Não. vou na Shake Shake, porque quando você vai no McDonald's, você não fala, eu vou comer um hambúrguer. Sim. Você Você fala, fala a eu vou marca. lá no Mac. E era o meu sonho que as pessoas falavam isso. Eu Aham. lembro que quando, às vezes, tinha algum cliente que ia sempre lá, ele atendia o telefone, ah, eu tô aqui no Shake Shake. Nossa, eu só Já faltava brilhava colocar o um olho. rojão pra fora e soltar um fogos, assim, tipo, comemorar tudo. O pessoal da administração do shopping foi lá, tipo, falar que foi legal, tudo. Só que, o que aconteceu? Ah, Nesse lugar foi muito bom para Shake Shake, mas não foi tão legal para todo mundo em hum, questão de operação. E como ele era um lugar colaborativo ali, então meio que a gente dividia o aluguel, o contrato chegou ao final e ninguém queria renovar. renovar. Tá, e assim, só pra entender, quanto tempo você ficou ali no Brascan? Cara, foi pouquíssimo tempo, foi tipo 8 meses mais ou menos. Ah, Mas lá era tipo quase 24 horas, sabe? sim. E como não tava legal, era o meu sonho. Eu falava, gente, certeza que vai renovar, porque é muito legal e tal. Uhum. Só que não renovou. Tentei de tudo, assim. E aí morri ali. Quando eu saí desse lugar lá no Itaim, Ah, foi tão difícil pra mim que eu fiquei meio que desesperada, que meio que sem chão, porque eu tinha a impressão de que, pô, tudo que eu construí aqui eu vou perder. tava caindo. Pô, eu tinha feito uma clientela legal, Uhum. eu tava construindo meu espaço, já tava tipo assim, ó, olha, gente, ano que vem eu já vou montar uma loja aqui. Sim, Eu já tava assim, eu já tava vendo aluguel, pra você ter uma noção. Porque eu tinha certeza que que era dali pra crescer mais em breve ainda. o trailer já não tava dando conta. Eu falei, Aham. pô, é o momento. E aí aconteceu de que não dava pra ficar, nem tinha espaço tipo, pra mim alugar uma loja lá, sabe? Tipo assim, Aham. nem existia isso. E aí eu tive a brilhante ideia Ah. de abrir um quiosque. Assim, brilhante mesmo, porque até hoje eu me pergunto por quê, sabe? E assim, o que aconteceu? Quando eu saí pelo Brascan, eu entrei num estado de depressão mesmo. Então, Por conta de toda essa pressão de sim, não ter renovado lá. Também o trabalho é muito eu pesado, tava né? vindo de uma temporada gigantesca de trabalhos que eu Uhum. não folgava nenhum dia. Sim. Eu trabalhava todos os dias, praticamente das 8 da manhã às 11 da noite, sem folga, não tinha sábado e domingo, porque lá Sim. era todos os dias, eu não tinha funcionário. Sim, era você que colocava a mão na massa, Sim, então você era que fazia produção de tudo. manhã, à tarde atendimento, à noite Sim. fechar, limpeza, no dia estar lá de Tudo de novo, né? novo. São Uhum. Paulo é tudo muito longe, então você tem que sair muito cedo, você chega muito tarde. E, e esse sentimento de depressão fez com que eu tomasse decisões erradas, É. precipitadas. Eu montei um quiosque, que foi, bom, ele era lindo, maravilhoso, incrível, só que de novo eu voltei É. naquele mesmo momento. Eu arrisquei todo o caixa da empresa em um quiosque que não deu certo. Tá, conta um pouco. Era onde que era? Ele era no Extra do Itaim Bibi, dentro do Extra. Ah, tá. Então, assim, totalmente errado. Era um quiosque lindo? Era um quiosque lindo. Porém, eu não fiz estudo de público. Eu não fiz estudo sobre o que as pessoas estavam buscando ali. Uhum. Eu não fiz estudo, tipo, se as pessoas ficavam, se as pessoas passavam, quais eram as marcas que elas estavam ali comprando do lado de mim, o Aham. ticket dessas pessoas. Eu não olhei isso, porque eu achava que eu ia transferir o que eu tinha lá pra Sim, lá, por ser o mesmo bairro, mesmo né? O bairro. mesmo Eu achava lugar. assim, não tem erro. Uhum. Na minha cabeça era isso. Esse quiosque a gente praticamente montou ele à mão. Então a gente foi buscando marceneiro, foi ajudando tudo. Ele ficou lindo, ficou maravilhoso, mas assim, não deu certo. A gente tinha um faturamento baixíssimo. Uhum. Quem entrava ali era a gente, às vezes, que conhecia a gente do Itaim, mas era assim, putz, fui no Extra, passei. Nossa, vocês estão aqui? E tomava um shake. Sim. O nosso ticket não condizia com o lugar. O nosso produto não condizia com o lugar. O pessoal tá lá pra comprar coxinha do ragazzo Sim. Tipo, e era pelo pegar preço, não por. quarta-feira extra. Não Aham. tava lá pra curtir o momento que a gente tava querendo proporcionar. Sim. Então, assim, foi um grande erro justamente por não conhecer. Eu conhecia muito a minha marca, Mas só não que eu não o conhecia o local. público. Uhum. Então, eu não estudei. Então, foi o meu primeiro grande choque, assim, foi, opa, Sim. calma aí, não é só colocar o negócio para vender em qualquer lugar. Que eu percebi que tinha que ter um estudo maior em marca, em tudo. Nossa, assim, Uhum. foi, ai,
Tipo, péssimo. hoje você vê que foi um puta aprendizado Tem gente esse que vê foto momento. desse quiosque e fala: Vocês já tiveram um quiosque? É porque ele durou É, três quanto meses. tempo? 3 meses. E não tinha contrato longo? Como que Então, era? a Com gente teve. que... É bom, rolou um estresse, assim, porque. Tipo, a gente juntou a nossa inexperiência com a experiência demais das outras pessoas. Que Entendi. pegou duas pessoas bobinhas, que era eu e o Que, Rodrigo. sim, e tá no início, você não tem É, a... meu, a gente deu uns gritos lá com o pessoal e a gente acabou saindo sem esse contrato porque tava tudo errado. Tá. Mas não deu muitos problemas, mas a gente perdeu todo o dinheiro que a gente tinha investido ali, todo o trabalho, Uhum. todo. Bom, gente, tudo, né? A gente arriscou de novo uma. O caixa da empresa e não deu certo, entendeu? Sim. E, e aí E depois depois disso. desse quiosque? Como que vocês se reorganizaram? Qual que foi o próximo passo? Então, eu sempre fui tipo assim, pau pra toda obra, sabe? Uhum. Então, assim, eu não era muito seletiva em questão de lugar. Se eu achava que dava, bom, tanto que achava que dava, então eu testava muito. Eu achei que deu aqui, não deu. Achei que dava Uhum. ali, dava. Então eu comecei depois a replicar o que dava certo. Tá. Ah, então já fui fazer alguns eventos, vai, por exemplo, evento pet pra gente sempre deu certo. Então, vou replicar Aham. vários, vou tentar fazer isso. Então eu sempre tentava fazer isso, tentei fechar muita festa. Então, tipo, aniversário Ah, você fazia do. eventos fechados, por Sim, exemplo, festa de aniversário, isso. casamento. Qualquer coisa. Ah, Se me chamassem legal. pra velório, eu Tava ia. indo. Porque eu tinha que levantar o dinheiro do caixa Sim. de novo que a gente tinha investido. Porque, como era um quiosque que eu montei muito ali, tipo, com o que dava pra gente, eu não Uhum. consegui nem vender esse quiosque. Nem Entendi. falar assim, vou vender e tal. Não conseguia, porque ele era praticamente um armários de madeira. Então, nesse momento, vocês voltaram pros eventos, Sim, né? voltamos forte a fazer Tá. eventos. A gente nunca deixou de fazer evento, vamos Ah, falar vocês assim, porque faziam o em trailer ficava paralelo. no Itaim, mas a gente fazia alguns eventos fora. Uhum. Mas, e muito assim, eu ali no Itaim, o Rodrigo na rua fazendo evento. Tá. Então, o que aconteceu? A gente foi fazer um evento, que era depois, como a gente teve a treta lá no extra do Itaim, eles relocaram a gente num extra da Brigadeiro Luiz Antônio. Aham. Falei, meu, ok, tá ruim, mas a gente precisa levantar o mínimo Grana. de dinheiro possível, assim, o mínimo, mínimo. Porque a gente já, sei lá, tava de novo na situação de, tipo, perdeu tudo, né? Uhum. A gente nunca chegou a perder tudo porque, meu, a gente é correria, sabe? Sei. Então, a gente puxava, descobria o pé, mas cobria Sim, dava um o jeitinho, braço, e né? depois, né, dava um jeitinho. Tá. Então, a gente foi pro extra da Da Brigadeiro Luiz Brigadeiro. Antônio. Aham. E assim, desolados ali, era o momento que a gente ia, as nossas reuniões era entre um atendimento e outro, para tentar ver qual era o próximo passo que a gente ia tomar. Tá. E aí, nesse extra, vocês levaram o quiosque. Não, a gente levou o O trailer, porque trailer. o quiosque que a Tá, gente já desfez no era. Itaim Tá, já tá. era tchau. Então a gente tava com o trailer vago, que tinha saído do Itaim, a gente E falou, vamos colocou colocar lá. lá. Colocamos lá. Eu lembro desse dia, a gente tava sem almoçar, tudo. O Rodrigo falou, vou entrar dentro do Extra pra comprar alguma coisa. A coisa que ele ia comprar ia ser um salgadinho de R$ 2 que o Extra vende, gente, juro por Deus. É um salgadinho que custa R$ 2, R$ 2. E ele ia comprar isso, que a gente ia almoçar exatamente isso. Por quê? Porque a gente não tinha grana. A gente não tinha grana pra falar Aham. assim, vamos comprar um PF. Não, porque Não. custava 18, 17. Não dava. A gente tinha que comprar alguma coisa com R$ 5 real. E aí ele entrou no Extra, meu telefone tocou. Hum. Oi, tudo bem? Eu sou o tal, não sei o quê. Eu sou aqui do shopping da Grande Aviana. Eu conheci vocês lá no Itaim. Eu era cliente de vocês, não sei o quê, nananã. Olha, a gente tá com uma oportunidade para colocar aqui no shopping. Vocês têm interesse em colocar? Eu Nossa. na minha, nossa, Claro que eu tenho, no meu moço. perto, no meu próximo do meu investimento de R$ 2 de salgadinhos, eu falei, sim, temos interesse sim. A gente pode marcar uma reunião? Aí eu, claro, tá. Onde que é? Ah, no shopping da Granja Viana. A Ah, gente já tinha feito um evento no Open Mall que tem na frente desse shopping. E a tá. gente já conhecia a galera de lá, dos condomínios e tal. Aham. Então a gente sabia que era um lugarzinho legal.
Aí a gente falou, então, vamos. Chegamos lá no... O Na- Rodrigo voltou, na verdade, do Voltou com o Extra, com o almoço. almoço lá dos salgadinhos de queijo. E aí ele falou, aí eu falei, nossa, você não sabe quem me ligou. Ele, quem contei a história pra ele? Aí ele falou assim, mas como você falou que a gente vai montar uma loja no shopping? Se eu acabei de comprar um De salgadinho de dois R$ 2. reais. Aí eu falei pra ele assim, ó, ele perguntou pra mim se eu tinha o interesse em montar a loja. Ele não perguntou pra mim se eu tinha o dinheiro. Eu ainda respondi isso. Eu falei, o interesse eu tenho. Ele não, Tenho eu vou lá total ver. interesse. Da mesma forma que aconteceu lá no Itaim, pode acontecer aqui. Aí eu falei, meu, beleza, vamos lá. Chegamos lá, ele falou. Aí eles acabaram dando uma proposta pra gente muito boa. Hum. Eles queriam que a gente montasse um quiosque, mas eu tinha acabado de jogar meu quiosque praticamente no lixo. Putz, foi bem na. É, e eu não tinha como reformar uma loja. Aham. Tipo assim, cara, não tinha. Na época a gente tinha um carro só, mas se eu vendesse o carro, eu ia chegar lá como, né? Sim. Então, não tinha como. Aí a gente teve a brilhante ideia de falar: a gente pode colocar nosso trailer aqui no shopping? Ah, então vocês levaram o trailer pro shopping. Pro Não era a shopping. loja, era o Porque espaço o da trailer ele loja. tava já num estacionamento, porque a gente tinha que ficar carregando ele de um lado pro outro pra ir fazer evento. Aham. E é um trambolhão enorme. E a gente deu essa ideia. Aí ele, vou ver com a administração do shopping. Nananana. A gente falou assim, meu, vai dar certo. Eles tiraram luva, tiraram tudo, assim, tipo assim, a gente entrou com uma condição mega especial lá, porque senão não teria como dar certo. E eles aceitaram, a gente colocou o trailer lá, Aham. passamos pelo piso elevado. Quem não sabe, o shopping tem um piso elevado, então ele é um piso acima do piso. Porque eles fazem a manutenção por baixo. E eu passando com um trailer, tipo assim, de 1 tonelada em cima desse piso. Se quebrasse, eu ainda tenho que pagar o shopping. E assim, graças a Deus deu tudo certo. E a nossa loja ficava num andar muito legal. Uhum. A gente tinha um andar que era com Outback, Pizza Hut, Applebee's, cinema. Então tinha várias grandes marcas ali. E ali a gente começou a se desenvolver ainda mais como Como marca, marca. porque a gente estava lidando com gigantes do Sim. mercado, assim. E foi um momento muito legal, porque a gente pegou Natal no shopping, Nossa, que é que sempre foi o que cheio. a gente mais quis. A gente falou, "Meu, a gente precisa agarrar essa oportunidade, Uhum. porque a gente precisa do Natal." Eu lembro que o primeiro dia que a gente começou ali, né? O primeiro dia que a gente abriu a loja foi Black Friday. Então, assim, obrigado, Deus, por ter colocado essa Black Friday no meu caminho. Sim. Foi basicamente isso que aconteceu. Tá. E quanto tempo que vocês ficaram lá no shopping? Como que foi? Bom, a gente ficou até fevereiro de 2019. Ah, ficou A gente ficou bastante. bastante tempo no shopping. A gente acabou saindo de lá porque eu sou uma Hum. pessoa muito inquieta. É. Quando eu percebo que eu já saturei as minhas possibilidades, eu Você quer preciso o mudar. novo. Eu Uhum. busco novo. Então eu falei, não, não dá mais aqui, eu preciso mudar, né? E aí eu comecei a procurar até loja de rua, porque o meu grande sonho era ter uma loja de rua, não era ter uma loja de shopping. Aham. Eu acabei indo pro shopping Que pela era a oportunidade. oportunidade. Aham. Então, eu já tava meio que sondando isso, tal, ali. Tá. O shopping, ele é um sócio do negócio ali, oculto. Ele acaba sendo um sócio. Como que era essa questão de contrato? Era um contrato Olha, a longo? gente não tinha contrato nenhum de fidelização. A Hum. gente não tinha. Porque foi uma das coisas que a gente pediu logo no começo. A gente, ó, não tem como fazer contrato de fidelização de condições pra gente entrar. Porque Aham. a gente entrou assim, praticamente com um RG, sabe, no shopping. Porque no final de ano eles abrem umas coisas assim, sabe? Ah, tá. Porque o shopping lota, eles precisam Sim. dar conta da galera. Só que a gente acabou ficando um tempo mais. Mas o shopping, ele é um sócio oculto do meu negócio. Tem negócios que são estruturados para estar em shopping. O meu negócio não era. Então o faturamento aumenta, o aluguel aumenta. Tem promoções no meio, aquelas promoções que o shopping dá, quem Ah, paga? tá. É os Você que lojistas, é condomínio. arca. Uhum. Para você trocar uma lâmpada dentro da loja, é tipo assim, gente, uma burocracia enorme para você trocar uma lâmpada. E, e não era o que a gente estava buscando, sabe? Parecia que a gente chegou num momento que tinha um teto, assim, sabe? Falava, Aham. meu, não tem mais como, não tem mais o que a gente fazer aqui. Não tá legal, não é o que a gente tá buscando, E sabe? você já tinha esse sonho da loja sua, Da né? loja. De Nossa, rua. sempre estava nos sites de imóveis vendo lojas, né? Aham. Só que eu sempre tive um problema. Achei que nunca teve um caixa muito grande.
Então eu sempre tinha que me virar no que dava ali, sabe? Tipo, ir administrando o que Tá. entrava, com o que precisava pagar, com o que virava investimento. Deixa eu perguntar uma coisa, assim, nessa época toda, vocês faziam delivery também? Olha, no Como que Itaim, quando era? a gente estava no Itaim, a gente chegou a fazer. Por sinal, a gente foi um dos primeiros clientes da Rappi no Brasil. A Nossa, que Rappi, quando legal veio para o isso. Brasil, ela mudou, ela montou o Itaim, o escritório no Itaim. Aham. E aí a gente foi um dos primeiros clientes deles. Só que quando a gente foi pra Granja, né, lá pro Granja Viana, a gente já não tinha como fazer delivery, porque lá nem a localização dele não permite muito delivery, Ah, assim. tá. Porque fica perto da Raposo Tavares, Aham. é outros 500. Mas a gente já tinha sentido o gosto do delivery e ele era uma coisa que tava na minha cabeça. Porque eu sentia que ele ia pegar, Aham. sabe? Eu sentia que era uma coisa legal. Porque eu gostava de delivery, então eu Sim. achava que todo mundo É que gostava também também. não era tão o boom que foi agora. Já É, existia, existia, mas era claro, bem mas não menor. era Nossa, igual é hoje em dia, sim. né? Até depois da pandemia foi É, vezes mil, a né? pandemia mudou todo esse Sim. cenário. Lá no shopping, o que aconteceu? Aí eu já tava meio insatisfeita com isso, tal, Uhum. tudo. E eu queria, né, progredir e tudo, mas a gente não queria investir numa loja enorme, ter que tirar o trailer, reformar, tudo. E aí eu tava já de olho em alguns imóveis. É. Nessa mesma época, eu encontrei um imóvel. E você procurar, você tinha algum lugar, assim, algum bairro que você falava, não, tem que ser lá. Ou não, Tinha. era Bom, meio. eu achava que primeiro eu ia pra Pinheiros. Ah, tá. Aí depois eu vi os aluguéis de Pinheiros, aí pensei, talvez Vila Madalena. Aí eu falei, então, aí eu cheguei a ver o aluguel de Vila Madalena, falei, talvez Perdizes. Aí cheguei e falei, talvez Pompeia. Bom, Pompeia é um bom lugar. Gente, Pompeia é ótimo. Bom, pra quem não é de São Paulo, Pompeia é um bairro incrível e é É, bem perto de Pinheiros, e Vila Vila Madalena. Madalena, tipo, hoje a loja tá do lado ali da Vila Sim, Madalena. é muito perto. Mas eu comecei a olhar meio que assim, o que que eu poderia fazer que cabia no meu bolso? Porque ou eu encontrava imóvel que, tipo assim, cabia no nosso bolso o aluguel, porém era, tipo assim, destruído, vai Aham. ser a ruína. Então, tipo assim, vai ter que colocar o imóvel abaixo e reformar ele todinho. A gente não ia ter como. Sim, também não ia. Então, eu precisava encontrar um imóvel que fosse legal, que tivesse uma localização ok, Uhum. que não tivesse, e que tivesse fácil para reformar. Olha só, né? Eu tava tentando encontrar uma agulha no palheiro. Exato, o milagre. E aí eu acabei encontrando esse imóvel na Pompeia. Cheguei a visitar tudo lá, tal. Na época não tinha como ter fiador para alugar o imóvel. Ofereci, depósito calção. Aham. Ah, então beleza, a gente vai ver, tal, com a proprietária do imóvel, nananana. É. Enfim, fui pro shopping, tava tocando minha vida lá no shopping enquanto não saía nada. O shopping entrou em contato com a gente e falou que queria marcar uma reunião. A gente, tem como adiantar alguma coisa? Não. É pra vir aqui. A gente, né, já sabendo o que ia acontecer, É. o Rodrigo falou, eles querem meter um contrato em nós. Certeza que é isso. Porque a gente era uma loja sem contrato, então a gente podia a Sim. qualquer momento falar tchau Tchau e e era tchau. Aí eu falei, meu, tá bom, beleza. Marquei a a reunião. reunião, fui cedo pro shopping pra ter essa reunião lá na Uhum. administração. Tô descendo, quando eu tô na última escada rolante antes da administração, meu telefone tocou. Era a imobiliária falando: olha, a proprietária lá da Pompeia topou tudo lá. Ela vai aceitar o calção, aceitou a proposta de aluguel e tá tudo certo. Aí eu só falei: então me manda os documentos que eu vou mandar no e-mail. Aí, beleza. Momento mágico, Momento né? mágico. Eu acho que aconteceu muitas mágicas durante o Sim. nosso processo. Desci, fui na administração do shopping e já entrei falando assim, meu, não importa o que eles oferecerem pra gente, a gente não vai ficar aqui porque já não tava mais rolando, a gente Sim, não já queria queria, outra coisa. enfim. Eu falei, meu, beleza. Desci lá, aí era justamente isso, eles queriam colocar um contrato na gente de 5 anos. Nossa. Eu falei, nunca, never, jamais. Aí foi quando a gente encerrou, eu falei, então, por sinal, eu já quero dar um aviso prévio que a gente vai sair dia tal, 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 tal. Aham. E aí já corta lá pra Pra Pompeia, Pompeia. Ah. que foi onde nossa história mudou muito, né?
Foi a virada de chave, foi quando foi para Pompeia, então. Virada de chave eu digo porque teve muito Sim, mais esse trabalho de marca, né? é que lá De. a gente teve a possibilidade, a gente não tinha ninguém para barrar a gente. Aham, Então a gente sempre estava dentro de um shopping, dentro de um quiosque, sim. dentro de um lugar dentro de alguma Sim, que instituição. era, né, digamos, dos outros. Ali não, era seu. Você Era meu, fazia o que você totalmente meu quisesse, a ali. hora que você quisesse. Então eu era responsável pelo dia de funcionamento, horário de funcionamento, o Aham, que que eu ia fazer, o que que eu ia vender. Assim, ninguém dava palpite. E aí sim. foi justamente isso que fez a gente abrir os horizontes. Quando a gente foi ver a loja, para quem não sabe, a minha loja fica numa avenida, na Avenida Pompeia mesmo. É uma avenida de grande fluxo, porém não Sim. passa muitas pessoas andando. Quando eu vi essa loja, eu falei pro Rodrigo, você tem uma noção que a gente tá indo pra uma loja que não tem fluxo tipo de pessoas andando, é diferente do Uhum. Itaim. Sim. Então, assim, a gente vai ter que trazer a galera. E eu ainda falei pra ele assim, falei, mas você já reparou as pessoas andando na rua? Quem que olha pra rua? Ninguém, todo mundo tá olhando pro celular. Então a gente vai É, pegar as pessoas pelo celular. olha. Ainda falei isso pra ele. A própria proprietária da casa, ela não acreditava, porque era um imóvel que já tinha aberto algumas coisas e tinha dado errado. Ela ficava assim: Você tem certeza que você vai abrir aqui? Eu, sim, com certeza, tenho muita certeza nisso. Então, a gente entrou nesse imóvel. Na É. época, a gente se desfez de tudo. O kart, ele existe até hoje, que a gente nunca vendeu ele nada. Mas aí eu vendi o trailer também, porque eu não queria ficar Tá. mais com ele. Sentia que eu não queria mais fazer evento, Uhum. que eu queria me firmar como Quando loja. tava no shopping, vocês ainda faziam eventos em paralelo? Fazia. Tá. Porque o kart sempre tava rodando, Aham. entendeu? E assim, muitas vezes um mês mais fraco, não sei o quê, era o Sim, que que salvava ali, complementava ali ajudava, o né? caixa da Tá. empresa. Então, quando a gente entrou na Pompeia, a gente praticamente reformou a loja com as nossas mãos, eu e o Rodrigo. Então, a gente pintou parede, a gente fez marcenaria. Foi assim, muito assim, pensado, cada detalhe. A gente estava Aham. realizando um sonho, Sim. assim. Aquela parede das casquinhas. A parede das Ah, casquinhas. Metade dos meus clientes que foram na inauguração, tudo, aham. eu conheci eles como? Vestida de legging, descalça na rua, pintando. Ah, o que que vai abrir aqui? Ah, então é meu negócio. Ó, eu vou montar um negócio aqui assim, tal, tal, tal. Então, eu já tava divulgando ali pro pessoal que Sim, passava na pessoal do rua bairro. curioso, Aham. né? Pra todo mundo saber o que que ia abrir ali, pra todo mundo vir na estreia já e todo mundo conhecer. Então, assim, ali era a realização de um sonho, assim. Eu tava numa plenitude ali, tipo, Você tava enorme. apostando tudo naquilo, Sim, né? nossa, Você tava demais, assim. se Eu falava, realizando. agora a gente encontrou nosso lugar. Não que teria sido ruim nos outros lugares. Sim. Nossa, a gente teve uns crescimentos, a gente teve dias, assim, extraordinários nos outros lugares. Mas ali era a concretização de um sonho, Aham. assim. Pô, eu pensava assim e aconteceu. Bom, Isso foi montamos no ano de 2019, em né? 2019. Tá, E que foi quando a gente saiu do shopping. A gente ficou até fevereiro e a gente foi pra loja em março, né? tá. E aí, lá eu tinha a possibilidade de colocar em prática um sonho meu que era trabalhar com donuts. Porque eu Ah, tentava trabalhar com donuts desde isso que eu ia 2016. perguntar. Você já tinha essa ideia de donuts? Sim, Até esse momento aí da loja física, nunca teve donuts na nunca loja. teve donut na Eram loja. os shakes, Era né? só milkshake. Tá. Porque eu não conseguia colocar. Porque o donut, ele tem bom, a operação de donut é, tipo, gigantesca, gente. Não tem Uhum. nem noção que processos longos, processos demorados, precisa de espaço, maquinário e etc. E eu não tinha como colocar. Aí, na loja, eu falei, é agora, eu vou colocar. E aí foi quando eu realmente coloquei. Então, a gente já abriu É. na Pompeia, sendo o que a gente é hoje. Então já abriu lá tendo donuts. Já abriu lá tendo donuts. Ah, e aí, conta como que é a história dos donuts. E aí, Vocês faziam sim, desde, né, do a gente já início? fazia algumas receitas antes, porque como Aham. eu queria muito. Então, assim, por um momento eu tentei até, quando a gente tava no trailer, eu falei, vou revender. Só que eu encontrava umas coisas muito bizarra. E eu não queria revender as coisas bizarras, porque eu Aham. falei, pô, vai impactar Era o na seu qualidade do meu nome, é shake. Pô, claro. eu tô vendendo um donut muito ruim e um shake muito bom. Sim. Aí eu ficava meio assim, tá? E eu queria fabricar, porque eu tinha Uhum. ideias. Eu precisava colocar minhas ideias pra fora. E E vocês já testavam, então, sim, algumas nossa, pra receitas gente de chegar nessa donuts. massa, a gente Ah, fez muitos e muitos donuts. Eu testei muitas receitas, muitos processos diferentes.
E assim, começamos com um pouquinho, né? Sim. A gente fazia um pouquinho, e depois mais um pouquinho. Qual que foi? Como que foi? Qual que era o primeiro? Gente, olha, o primeiro donut que a gente fez, eu lembro que tem um donut. Hoje a gente tem um donut de pandinha lá, tá? Aham. Mas eu tenho uma foto, depois eu posso até colocar no Instagram. Ele é assim, gente, eu tenho vergonha dele. Ele era muito feio, muito horroroso, muito ridículo. Ah. Mas eu, na época, era o que a gente tava conseguindo fazer Ah, ali. então vocês já começaram com esses de Sim, porque personagem, eu não era um queria. donut básico É, a no gente tinha os início. básicos no Tinha. começo, era um Homer, Aham. uns clássicos, tudo, mas eu queria entrar com as coisas muito legal, eu queria colocar Sim, glitter nas coberturas. Então eu já tentava desenhar alguma coisa ali, sim. Já assim. era um negócio diferente, E isso né? já era Tá. uma coisa diferente. E a Pompeia a gente cresceu muito ali. Em Uhum. 6 meses a gente alugou a casa de cima, porque a cozinha, o que a gente tinha embaixo já não dava mais conta. Então a gente alugou a casa de cima para justamente ampliar a loja. Foi quando eu tive meu primeiro funcionário, porque até Ah, então eram vocês era eu dois e o só. Rodrigo, não tinha funcionário, era assim, um aqui, outro lá. A gente tinha freela às vezes, né, para ajudar a Tá. gente Em evento, em essas coisas, evento, né? mas era eu e ele. Então, lá na Pompeia, a gente sentiu o gosto disso tudo. E a loja a gente montou para ser um lugar de encontro. Aham. Então, a gente ia fazer delivery, porque eu já pensava muito no delivery. Hum, Eu queria um lugar para retirada e eu queria um lugar para atender o pessoal que conhecesse a gente pela internet. tá. Então, a Pompeia era um lugar de fácil acesso. Então, assim, Sim. qualquer bairro você chega fácil pela Pompeia, pela Marginal, então dava certo. E aí, nesses 6 meses, passou, a gente alugou a casa, começou, montamos cozinha. Antes era um pouquinho, a fritadeira era menor, era uma batedeira, depois virou uma maceira. E aí foi É. crescendo, a gente contratou funcionário, a loja foi crescendo, a loja foi ficando E peraí, ó, cheia. do funcionário, como que você viu assim? Como que foi o momento? Tipo, ah, agora precisa contratar mesmo. Quando a gente já não estava dando conta de nada. É. Assim, de nada. Eu não conseguia atender as pessoas que estavam na loja. Por quê? Eu estava atendendo e ainda ajudava a fazer alguma coisa. Aham. Lá, assim, não dava. Não dava. Eu tava, tipo assim, trabalhando muito, o Rodrigo tava trabalhando muito, a gente tava no nosso limite. Aham. E assim, e era um medo, era uma incerteza, porque eu falava assim, gente, se eu não tô conseguindo dar conta, como que eu vou ensinar alguém a fazer alguma coisa? Eu vou jogar aqui a pessoa aqui no meio do Furacão. furacão e falar pra ela, ó, se protege e entrega aí, ó. Ó, o pedido é esse, é esse milkshake aqui, esse. Eu não sabia lidar com isso. Aham. E assim, eu fui aprendendo. Na verdade, essa questão de gestão de equipe, até hoje eu aprendo muito. Sim, porque foi mudando e foi Foi crescendo, né? mudando, foi crescendo. A gente começou com um, aí depois foi chegando os outros, Uhum. foi criando é, cargos, que não existiam cargos dentro Sim. da Shake Shake. E aí foi criando esses cargos para justamente dar conta da produção. Foi um momento assim. Bom, eu tenho muito orgulho daquela loja, eu tenho uma paixão enorme Ah, a por gente ela. sabe, né? A gente vê É o isso, né? amor quando fala aqui, ó, brilhinhos. E assim, eu sempre acreditei muito em entregar um produto além da comida. Então, achei que Você queria Shake entregar uma sempre tinha experiência. experiência, sempre teve uma história, uma embalagem, uma Aham. marca, um tipo. Eu sempre imaginei o meu cliente como uma pessoa ali. Uhum. Quem é aquela pessoa que eu quero que esteja aqui dentro? O que eu quero que ela sinta? Então, acho que foi isso que foi trazendo a galera. E também por ser um negócio pequeno, você tem uma proximidade tão grande com o cliente que ele acaba virando o seu próprio Brother. divulgador. Ah. Ele divulga. Sim, ele vai passando, né? Vai, é o famoso boca a boca. Sim, e aí a gente começou a ficar famosinho no bairro, É. tal, tudo. E aí a gente teve uma pandemia. Então, como que foi isso? Como que a pandemia chegou assim, sem avisar, né? E como que impactou a Shake? Olha, a pandemia, se eu falar que ela foi ruim pra Shake Shake, eu vou estar mentindo aqui. Uhum. A pandemia foi ótima pra Shake Shake. Foi péssimo pro país, foi péssima pra minha vida. Sim. Vocês vão saber, eu vou contando aqui. Mas assim, em questão da empresa, ela só trouxe benefícios. O que que ela fez? Ela fez com que todo mundo. Lembra que eu falei que eu queria pegar as pessoas pelo celular? Eu falei, elas não vão Aham. estar andando na rua. Agora imagina que tava todo mundo dentro de casa olhando para o celular. Eu É o falei, é o meu momento. momento de brilhar. Aham. Eu vou falar para elas que eu existo. E foi o que eu fiz. Eu falei para elas pelo celular delas que eu existia. Sim.
através de Instagram, o que tivesse. Como que era isso? Você. Divulgação dos Ah, clientes também. tá. E aí você postava muito no Instagram, Sim, você sim. tinha ali as suas estratégias pra. Eu comecei a. Na verdade, não era nem estrategicamente, Uhum. tá? Eu comecei a mostrar. Fui mostrando. Ó, é assim, Processos assim, também. processos, tudo. E aí foi Foi chegando essas acontecendo. pessoas. Tá. Eu sempre tentei fazer com que o meu cliente me repostasse. Tipo, Aham. eu comprasse uma coisa minha e aí ele Então, até isso, contasse para os a outros. E embalagem, né? a Porque a embalagem embalagem, chama muito a atenção. Os donuts chamam muito a tudo, atenção. assim, Então, a tudo. pessoa é aquela coisa. Você comprou, ai, que Eu bonito, vou tento tirar uma entregar foto. para o cliente na casa dele um pedacinho da minha loja. Uhum. Então, eu quero que a pessoa olhe o meu logo, a minha caixa e já imagine como que é a loja. Então, eu trabalho muito em cima disso. Sim. Quando começou a pandemia, eu lembro que o Rodrigo falou: Meu, hoje é lockdown. Aí eu falei: Como assim, lockdown? Meu Deus do céu, como? Aí ele falou assim: O que que a gente vai fazer? Eu falei: Massa. Massa de donuts, vamos lá. Porque assim, né, quando eu tava morando nessa casa, a loja era embaixo, a cozinha era no meio e eu morava em cima. Sim. Então eu não precisava sair de casa. Era só descer a Era só escada. descer, fazer os donuts e abrir O o delivery. delivery. Aham. Falei, meu, vamos fazer massa de donuts. Ele falou, mas como assim? Eu falei, vamos fazer massa de donuts. Porque o que acontece? Aquela primeira semana, os restaurantes estavam se organizando. Teve gente Sim. que não tinha delivery. Aqui que a gente vai fazer, que a gente vai fazer com a equipe, que a gente vai fazer não sei o quê, né? Uhum. A gente não tinha isso. E vocês já tinham o delivery. A gente já tinha um delivery. Uhum. Aí eu falei, a gente não tem isso, a gente já tá aqui formulado. Eu falei, a gente vai colocar pra rodar esse Sim. negócio. Você fechou a porta, Fechei mas a porta, o delivery era o delivery que, trabalhei por né? muito tempo sem ver a luz do dia. Então, tipo, eu chegava na loja, descia pra loja, né? Abria a loja, quando eu saía já tava de noite, no outro Uhum. dia também. E assim, essa persistência de eu não desistir nenhum dia ali, que foi o que fez a nossa marca. Assim, eu tava com Crescer mais medo. ainda. Gente, era um donut sabor unicórnio, o outro sabor lágrimas. Eu tava chorando muito enquanto É. eu tava trabalhando, porque era um momento muito tenso pra mim, de incerteza, de tudo que ia Sim, sim. acontecer, tudo. Pode falar. Você ia perguntar alguma coisa? Não, eu ia perguntar, assim, a questão dos produtos. Como que você chegou a... Eram os mesmos? Você, enfim, enxugou um pouco para colocar no delivery? Porque é diferente às vezes, né? O que tem na Aham. loja, quando tá, né, aberta, na vitrine, às vezes é diferente do que tá no delivery. Ó, a Você gente teve que, não não, mudou vamos isso. retirar algumas coisas, Não. enfim, A essa gente questão de trabalhou com o que a produto. gente tinha. O que tinha lá, a gente já trabalha até hoje. Uhum. A loja, ela tem quase o mesmo cardápio do delivery. Então a gente manteve isso. Tá. Então, porque a gente estava entregando a nossa loja Por através delivery. por Então, delivery, é não tinha outra isso. opção. E eu tinha tido um contato mediúnico, sei lá o que que aconteceu, que eu É. tinha feito um site uns dias antes para atender Caramba. online, Um site próprio para que a atender pessoa. Era um delivery. delivery seu, né, na É, verdade. eu já tinha feito o site um tempo antes, Hum, então isso também foi muito momento legal. mágico Um também. momento mágico, 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 que eu tive essa sacada antes de acontecer a pandemia, que também Caramba. ajudou muito a gente, porque eu entregava coisas direto pro cliente que era pelo site. Sim, porque pelo delivery você tem a comissão, né, Enorme deles do. e no Exatamente. seu próprio não, né, Aham. gente? E aí foi isso. A pandemia a gente trabalhou demais, absurdamente, e a Tá. loja cresceu mais ainda. Então a gente Uhum. contratou Ah, o que eu ia mais perguntar. Ai, que funcionários. louca. O que eu ia perguntar também era isso, dos funcionários, porque você já tinha funcionários quando deu o lockdown? Não, porque a gente tinha demitido no final do ano. Ah, tá. Esse funcionário. Então a gente estava buscando funcionário quando Aham. começou em março, ali no Sim, carnaval, esses negócios de Covid e tal. A gente já sim. ficou meio assim: Então, tem alguma coisa estranha. espera. Vamos esperar. Aham. Então, como a gente tinha demitido o funcionário no final do ano, a gente falou: Meu, vamos esperar, tá, pra ver o que vai acontecer. E a gente acabou não Ah, contratando entendi. outro, porque logo já entrou em pandemia e tal. Sim. Que foi até bom pra gente ali, porque a gente conseguiu testar muita coisa ali, Uhum. sem ter que treinar alguém, sem ter que passar muita coisa. Era muito, gente, um negocinho de família, assim, tipo, ralando pra sobreviver. Sim. E foi muito bom. A Shake Shack cresceu demais na pandemia. A gente teve que ampliar a cozinha, a gente Uhum. teve que contratar funcionário. Foi quando eu tive a ideia de fazer personalizados.
Ah, é? Como que foi isso? Porque antes você, então, não tinha esses personalizados que a gente vê hoje em dia, Não né? tinha donuts personalizados. Eles eram diferentes, que eram, de unicórnio, do É, panda, enfim, mas não era personalizado. não era Como que foi isso? personalizado. Bom, o personalizado começou com a Amanda. Foi a Amanda. Ela falou assim: "Ah, eu quero encomendar um personalizado. Você faz?" Aí beleza, minha amiga, eu vou fazer, né? Aham. E aí E eu eu lembro que fiz. você falou, "Amiga, posso fazer o que você quiser." É, posso fazer o que você quiser, porque, tipo assim, eu não tinha referência de nada. Ela falou: "Ah, Aham. eu quero mais ou menos assim." Era de Era de letra, né? letra, tudo. Letra, número. E aí eu falei assim: "Meu, vou jogar no Instagram só pra ver, só pra me achar. Sim, sabe? Só pra Deixa eu ver se mostrar a que eu galera fiz." gosta. É. Aí eu joguei no Instagram. Meu, todo mundo curtiu. Aí eu, opa, calma aí. Todo mundo gostou disso aqui, peraí. Aí eu fui lá e fiz, eu mesma fiz mais 2 modelos de caixa Uhum. pra, pro pessoal ver que, tipo assim, eu fazia aquilo. Aí eu falei, ah. Aí começou a pintar umas encomendas. Aí você faz assim? Ah, você faz assim? E se você fizer escrito isso? Se você fizer escrito aquilo? Aí eu, óbvio que eu faço. Vamos nisso. E aí eu sempre tive muita facilidade, né, em desenhar. E aí Aham. eu comecei a falei, por que não começar a desenhar nos donuts? E aí comecei com essa ideia. Falei, vou desenhar aqui, vou fazer um personalizado. É. Então o cliente pode me pedir o que ele quiser, porque eu não tenho catálogo mesmo. Então o que ele me O pedir, céu é o eu vou limite. fazer. É isso aí. Tá. Comecei a pegando uns portfólio, né? Então eu fazia Hum. alguns às vezes mais barato, porque eu não acreditava em mim, né? Aí eu falei, sei lá, né? Se vai dar certo isso. É. Mas aí tive a ideia. Eu vou lançar um diferente no Dia das Mães. Já vou lançar personalizado. Eu vou dia não sei o que lá, vou lançar um personalizado. E aí começou a pegar os personalizados. Nisso a gente já tava caminhando aí pra metade da pandemia, tudo. Tá. Isso foi 2021, né? A gente já tava, 2020 e 2020, 2021, né? tá. Então, assim, a gente já tava meio, 2020 e 2021, meio que eu não sei muito, porque a gente trabalhou tanto Foi. em pandemia que ficou muito confuso Aham. Não, essas mas tá, só histórias. pra. Mas aí, falei, vamos tocar. Nessa Uhum. aí a gente já tinha ampliado, eu já tava com funcionário, a gente já tava voltando a reabrir, né? Ficou aquele negócio, Sim. abre, depois fecha, abre, fecha. Uhum. Enfim, vamos tocando tudo. Tava chegando ao contrato, o final do contrato do aluguel do imóvel que a gente tava. Tá. E aí, o que acontece? Durante a pandemia, a gente começou a sentir algumas coisas que estavam difíceis. Então, por exemplo, a gente não tinha vaga para o cliente parar. Hum. Antes não era um problema, porque o cliente ia de Uber, o cliente ia a pé, o cliente chegava lá de qualquer forma, de Aham. paraquedas. Na pandemia, o cliente queria chegar de carro, porque ele estava no carro dele. Então, a gente não Tá. tinha vaga, isso começou a ficar um empecilho. Uhum. A gente tinha loja embaixo, cozinha em cima. Então, a gente tinha uma logística muito grande Tinha que ficar de ficar descendo as descendo as coisas. coisas, tal. Mais difícil para fazer um operacional legal, fazer um controle ali maior das Aham. coisas que estão sendo produzidas. A gente começou a dar uma olhada em alguns imóveis, tinha muita oportunidade de imóvel, porque Sim, muita infelizmente coisa vários lugares estavam fechou, fechando, né? então a gente tinha uma maior negociação, tudo. E a gente acabou encontrando um imóvel que era a 100 metros da onde era a nossa loja. E ele era perfeito, a gente ia conseguir colocar vaga, a gente ia conseguir ter espaço de loja, Aham. porque eu já pensava que eu queria trazer uma experiência para o meu cliente, que ele ia sair da pandemia doido para ir comer em algum lugar. Aham. E eu queria dar uma mesinha legal para ele, um lugar legal para Sim. ele sentar, Instagramável. instagramável, trazer tipo tudo que eu entregava ali no delivery na loja, Uhum. porque é onde a gente vai se conhecer, sabe? É um Sim. flerte que tava tendo durante 2 anos entre eu e meu cliente, e aí quando ele pudesse sair de casa, ele ia chegar lá na minha loja e a gente ia se conhecer. Então a gente ia começar a namorar a partir dali, entendeu? Eu imaginava que era muito isso, ia Sim. ser um match ali. E aí, eu fui trabalhando isso e essa loja deu essa oportunidade. Então, a gente reformou, a Uhum. gente já estava em outra fase da empresa, já foi, nossa, tudo Já mais maravilhoso. estruturado, né? Isso. Só que 2021 foi um ano muito difícil para mim, porque eu perdi meu pai, logo no começo do ano, por Covid, Sim. e depois eu perdi minha mãe em julho, por Uhum. conta do Covid também. Então, assim, por mais que eu tivesse no gás ali de fazer as coisas, eu caí demais ali, sabe? Sim. E o que fez a minha loja continuar foi muito assim, primeiro a minha equipe, que estava ali todo dia, que Uhum. fazia aquilo se tornar real, que abria a porta, que atendia o cliente, que fazia o produto. Os meus clientes, Que você já tinha fidelizado, né? sim, porque eu sempre compartilhei muito nas redes sociais, Uhum. sempre tive uma conexão muito forte ali com eles, então muitos deles me apoiaram, sabe? Tipo assim, entenderam que
pô, gente, hoje não vai ter o durante do mês porque, cara, simplesmente não dá, Sim. entendeu? Então, isso foi um gás, assim, muito, Foi muito esse apoio que você forte. recebeu, foi um retorno, né, da própria loja, assim. Sim, sim. É, porque eu tava cheia de planos ali, Uhum. porque eu sabia que minha loja ia estourar e tal. Sim, E assim, né? Foram duas perdas muito grandes, foi muito, muito difícil, foi muito seguida uma da com outra. certeza. E assim, desestruturou total, tirou meu Sim, chão. não tem como, né? Apesar, ela tem que estar lá e tal. Pô, Não você é um tem, ser humano, exatamente. pô. E assim, teve uma virada de chave que eu percebi que empreender não é só botar pra quebrar. Nossa, tem que fazer aqui. Nossa, nós vamos lucrar, nós vamos vender, nós vamos crescer. Às vezes você tem que falar assim, opa, calma aí, eu vou abrir mão um pouquinho disso Uhum, pra cuidar um pouco de mim, sim. pra cuidar um pouco do que eu sinto, pra me permitir viver isso. Porque é isso, e foi quando eu realmente entendi, porque eu tava vindo de, nossa, sei lá, Uma bola de uma bola de neve. neve de anos Uhum. acontecendo muitas coisas na minha vida e eu querendo pegar todas as oportunidades. E ali eu percebi que, tipo, dava pra mudar, sabe? Foi quando eu comecei a realmente delegar, porque eu tinha um Hum. problema mesmo de gestão ali. Eu Você não, prendia tudo em eu você. prendia muito em mim, assim, tipo, pra entrar ar na loja, eu tinha que ter, Tinha que passar por tinha que você. passar por mim, sabe? Porque era muito isso, eu tinha uma insegurança porque eu Uhum. sempre tratei ali tudo como se fosse um filho meu. Você achava que a outra pessoa não ia fazer com tal E aí eu percebi que, como tipo você assim, fazia. isso, eu falava, não vai dar certo, Uhum. vai dar errado, não sei o quê. Algumas vezes deu, mas muitas das vezes não deu, Sim, e ficou tudo entendeu? bem, E né? ficou tudo bem. Então, assim, eu devo muito, assim, às pessoas que trabalhavam comigo naquela época, tudo que aconteceu. Uhum. Não teria sido possível se não fosse por eles ali, sabe? Aham. Pelos meus funcionários, pelos meus clientes, Sim, pelos meus amigos, pela minha família, que sim, me apoiou muito e me fez continuar. E principalmente porque eu sabia que os meus maiores incentivadores eram meu pai e minha mãe. sim. E eles não iam querer que eu parasse, entendeu? E aí chegamos em 2022, Uhum. que já vem uma Shake Shake totalmente diferente. Foi quando eu me Conta. descobri sendo empreendedora. Foi quando, na verdade, eu vesti essa esse skin, né? Vamos falar assim. Aham. Porque foi quando eu falei, pô, calma aí, eu preciso olhar minha empresa de fora. Eu preciso olhar minha empresa de cima, Sim, olhando ela, observando ela, vendo que caminho que a gente vai percorrer. Porque hoje já não é só eu, já não é só o Rodrigo. sim. Hoje a gente tem muitas coisas envolvidas, hoje a gente tem Tem os funcionário, hoje funcionários, a gente né? tem uma história, hoje a gente tem um caminho, hoje a gente já sabe para onde a gente quer ir. Diferente às vezes de lá, quando eu peguei a oportunidade do shopping, Sim, que porque era uma você não tinha essa oportunidade. maturidade. E você não olhava tão de fora, você estava ali no meio, você precisava fazer o Sim, negócio. exatamente. É o que eu sempre falo. Num restaurante, muitas vezes que você está produzindo, você está de costas. Hum. Então você acaba ficando de costas para o seu negócio. Você não vê. Porque a comida é importante? A comida é importante, os processos são importantes, a legislação é pesada, é enorme, é processos em cima de processos. Mas quando você para e olha a marca de fora, ver o que você constrói. Além do que só vender o seu doce, porque o seu doce todo mundo, um brigadeiro todo mundo pode vender. Mas Uhum. como que as pessoas vendem esse brigadeiro, Exato. que é o que difere uma pessoa da Sim. outra. E aí eu consegui olhar a minha empresa de fora e foi quando a gente teve um maior crescimento de loja, de desenvolvimento de marca, de produto. Eu pude colocar minha criatividade, assim. Eu sempre fui muito criativa. Aham. A Shake Shake sempre foi conhecida pela minha criatividade. O que chegou, o que trouxe a gente aqui foi trabalhar de uma forma criativa, mas agora eu falo, meu, eu me dedico a ser criativa, eu me dedico a criar processos, eu me dedico a organizar tudo que eu deixei desorganizado Antes, né? antes. Então, hoje em dia, você não tá mais na operação, você cuida totalmente dessa parte criativa. Sim, Você, por exemplo, novos produtos, produtos sazonais, por é exemplo, isso. né, Natal, Dia das Mães, Eu enfim. cuido mais de comunicação, marketing, Sim, influencer, é, personalizados ainda sou eu é isso quem que eu ia perguntar. faço. Você quem faz os Sim, a personalizados, minha né? parte de operação hoje é personalizado. Tá. Então, tudo que é personalizado, que o cliente encomenda, que é temático, eu quem Uhum, faço. Cardápio, já operação de loja, a gente já tem uma equipe que faz isso e é o que roda a Shake Shake, né? sim.
Não, que legal ver esse crescimento, né? Sim, nossa, eu passei por muitas, Gente, muitas altos e baixos. Acho que empreender é mais ou menos isso, né? não é uma linha Não é uma reta, linha né? reta. Alto, baixo, igual você falou, tava crescendo aí do nada, puta, aconteceu um Sim, sim. negócio. Mas o E saber importante é identificar as seguir, né? oportunidades, que eu acredito Exato. que muito dos nossos processos foi saber parar na hora certa e pegar a oportunidade no momento certo. Sim. Ô, Nath, agora eu queria que você desse um conselho, né, para as Uhum. nossas heleninhas, um conselho que você gostaria de ter ouvido lá no início, mas ninguém te falou, né? Primeiro, ninguém vai acreditar no seu negócio se você não acreditar. A gente monta um negócio esperando muito que as pessoas acreditem e Uhum. que todo mundo comece a comprar da gente, já aquelas pessoas primeiras ali, ó. E elas não são os seus primeiros clientes. Então, a primeira pessoa que tem que acreditar é você. Segundo, o impossível é só questão de opinião, não é isso? É isso. É só questão de opinião, porque eu tinha toda uma trajetória, eu não contei aqui, mas trazendo para minha vida ali, com meu pai, com a minha mãe, tudo, da Uhum. família que eu venho, toda uma trajetória para não ter dado isso, para não ter dado certo, vamos falar assim, Sim. para não ter tido tantas oportunidades. Então, E você criou essas meu, pega o oportunidades. limão e faz uma limonada e vende ela depois, É isso entendeu? aí. É isso. Entendi. Não, então, adorei saber, né, dessa história. Eu já Aham. sabia, Espero que as pessoas tenham gente. gostado da minha história, da minha Sim, com trajetória. certeza é uma trajetória incrível, incrível mesmo. Com certeza vai inspirar muitas mulheres, Sim, né? empreender transforma. Exato. Transformou minha vida, me deu muitas oportunidades, Sim. me transformou como mulher, como pessoa, me fez criar outras visões, bom, trabalhar minha paciência, trabalhar, a minha evolução, e isso só se veio porque eu resolvi empreender. Sim. Porque quando você já tem um script ali para seguir, às vezes dentro de uma empresa, é mais fácil. E aí, quando você é o roteirista da sua própria história, a protagonista da sua própria Protagonista da sua história, própria história. é você que tem que ir escrevendo, Sim. acertando e E errando. errando, exato. E é isso. Então, Muito obrigada a todo mundo que assistiu esse episódio. Espero que tenham gostado com certeza, da foi nossa, muito da minha inspirador. história, A na sua história é verdade. muito inspiradora. E quem quiser seguir, tem @Shake Shake Milkshakes, que é a minha empresa. Gente, olha aqui, ó. Aqui, ó, os donuts Vocês que a não gente estão faz. entendendo. Ah, vocês não estão entendendo. Uma patrocinadora desse podcast. Exato. Quem quiser me acompanhar também pode me acompanhar no It Nuts. E você no? It Mendes. Bom, não é combinado, tá, gente? Mas é isso aí, a gente é amiga há muitos É, anos. muitos anos. Um dia a gente conta essa história aqui. Verdade. E muito obrigada. Esperamos vocês na próxima terça-feira, ao meio-dia, com vários episódios, vários convidados muito legais por aí. Fiquem ligados.